irmãos, a paz do Senhor a todos. Eu sou o pastor Gilson Nildo, você está aqui no nosso canal da EBD. Nós estaremos fazendo alguns comentários breves sobre a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 8 do dia 25 de agosto de 2019, sobre o tema A Mordomia do Tempo. Vamos aprender com a palavra do Senhor nosso Deus. O texto bíblico utilizado para essa nossa lição se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo de número 3, o versículo de número 1 até o versículo de número 8. Vamos estarmos aprendendo sobre esse tema tão importante para as nossas vidas, que é a mordomia do tempo. Como nós temos usado o nosso tempo? O fator tempo é uma questão hoje primordial nas nossas vidas. Nós ouvimos diariamente as pessoas dizendo que não tem tempo para ir na igreja, não tem tempo para fazer isso, não tem tempo para aquilo, e às vezes a má administração do tempo nos faz nós termos algumas dificuldades em algumas áreas das nossas vidas. Mas vamos aprender aqui, fazer alguns comentários breves para que possa estar ajudando você na lição da Escola Bíblica Dominical do domingo do dia 25 de agosto, ok? Então vamos para o nosso primeiro tópico que está aí na sua lição, que é o conceitos importantes. Tópico de número 1, conceitos importantes. A palavra tempo, ela pode significar uma série ininterrupta, conforme está na nossa lição, e eterna de instantes, medida arbitrária da duração das coisas, época determinado, é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, os períodos, as épocas e assim etc. Então, no sentido dessa palavra, ela tem vários significados variados, conforme está também aqui explícito na nossa lição. Então, esse tempo ele pode ser o sinônimo de época, período, prazo e etc. Então, nós vamos aprender também em relação ao tempo, no item de número 2, que o tempo na Bíblia e na teologia, que Deus criou o tempo e o formou com o objetivo de estabelecer ciclos para aquilo que Ele criou. Está lá em Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 14. É uma referência importante, depois você também leia, que está na lição, em Atos 17, versículo de número 26. Aí diz que a dimensão do tempo, o homem não compreenderia sua origem, começo, nem muito menos o conceito de eternidade. A Bíblia emprega significados variados. Então vamos aprender. Primeiro, no princípio a eternidade. No livro do Gênesis, no capítulo de número 1, versículo de número 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Esta palavra hebraica, na nossa lição, ela tem um significado que é Beresh. Em algumas traduções, alguns usam esse termo hebraico dizendo bará, que significa que Deus criou do nada. Só Deus pode fazer estas coisas, criar do nada, no princípio de tudo. E diz também que muitos estudiosos, a maioria dos estudiosos, os biblistas, eles são unânimes em concordar com esse princípio indefinido, pois é o tempo de Deus, ou seja, o seu Kairos, que nós vamos ver logo mais adiante. João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio criou Deus. No princípio era o verbo, melhor dizendo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então Jesus Cristo, desde o princípio, ele participou ativamente na questão da criação. Mas o nosso tema aqui é a questão de tempo. A lição também nos traz uma palavra muito importante. Essa palavra tem uma raiz hebraica que é Yom, que corresponde ao que nós utilizamos hoje, que são o dia de 24 horas, ou seja, cada dia de semana, com seus meses, com seu ano. Então, o Senhor nos concede, a viver nesse tempo, esse tempo chamado Yom, que é esse tempo que nós utilizamos aí de 24 horas. Também sobre tempo, a lição vai nos apresentar
um item importante também, que é sobre o tempo cronos, que é o termo grego usado para tempo. Esse tempo que pode ser medido, esse tempo que ele pode ser definido na teologia, ele é considerado o tempo do homem, ou seja, isto é, o tempo cronológico, o tempo humano. Além dele incluir nesse tempo cronos o dia de 24 horas, também se refere a semana, a meses, a décadas e a etc. Muita coisa sobre esse tempo. O tempo pode ser medido, dividido, analisado, estudado sobre esses aspectos. E o salmista ele escreveu, baseado nessa questão de você medir o dia, de contar os dias, ele diz aí no Salmo 90, do versículo 12 ao 14, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios, já dizia o salmista Davi. E existe também o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, que pode ser definido por Ele mesmo. O apóstolo Pedro, ele revelou que para Deus o tempo não pode ser avaliado com as mesmas perspectivas ou com as mesmas características, categorias humanas que nós assim fazemos com as nossas medições humanas, porque diz que para Deus um dia pode significar 1000 anos, como 1000 anos um dia, conforme Pedro escreveu em 2 Pedro, capítulo de número 3 e versículo de número 8. Jesus também nos ensinou que não se pode definir o tempo de Deus. Jesus falou sobre isso em Atos, capítulo 1, versículo 7, há um registro também, disse-lhe: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Um exemplo, nós não sabemos o tempo, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora em que nós seremos chamados à eternidade, quando Deus nos chamará à eternidade, porque esse tempo não depende de nós, esse tempo depende de Deus. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora em que Jesus Cristo, para nós que somos pré-tribulacionistas, vai arrebatar a sua igreja, vai chamar a sua igreja. E são tempos que pertencem exclusivamente ao nosso Deus Criador dos céus e da terra. É por isso que é por isso que o ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, ele não pode vacilar em relação ao tempo, ele não pode deixar de ter uma vida com Deus, de entregar sua vida para Jesus, de viver de tal forma que agrade a Deus no tempo que se chama hoje, porque o amanhã não pertence a mim e nem a você que está me ouvindo aí do outro lado. O amanhã pertence a Deus. Por isso, tudo que tenha que fazer, faça conforme as suas forças, faça o que você pode ser feito, porque você não sabe se você terá tanto tempo assim para viver. Vivemos a cada dia como se fosse o último dia de vida, de tal forma que venhamos agradar a Deus e aquelas pessoas que estão ao nosso redor. O segundo tópico vai falar sobre a mordomia do tempo, como nós administramos esse tempo, remindo o tempo, ou seja, não desperdiçando o tempo, porque às vezes nós desperdiçamos muito o nosso tempo, que ele é precioso, com coisas que realmente não vão contribuir para com as nossas vidas. Então, Efésios capítulo 5 e versículo 16 está falando sobre essa questão de nós remirmos o tempo. E segunda lição, há um relatório global digital em que o Brasil está entre os 3 países do mundo, isso é muito sério, em que a população passa em média mais de 9 horas do dia navegando na internet, onde a média mundial aí é por volta supera as 3 horas e meia, portanto, nós estamos muito acima da média, a população brasileira, da média mundial. E remir o tempo significa, como eu disse, não desperdiçar. Isso quer dizer que muitos brasileiros, muitos de nós estamos desperdiçando muito tempo na internet, nas redes sociais, por esse estudo, e com certeza nós acabamos negligenciando outras partes importantes das nossas vidas. Muito tempo perdido nesse mundo da rapidez, esse mundo
da informação, desse mundo que se tem muita informação e pouco conhecimento. As pessoas não querem gastar tempo buscando conhecimento. Vamos estar falando em alguns tópicos logo mais à frente. Também sobre o do item 2, que é contar o tempo. Contar o tempo. O salmista escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos corações sábios. Será possível contar os nossos dias? Será que nós sabemos realmente até quando nós vamos viver? Para que muitos estejam negligenciando o tempo de entregar sua vida para Jesus, o tempo de tomar uma atitude na sua vida com Deus. Então esta é uma questão que precisa ser analisada por nós. Para ganharmos tempo, a Bíblia também vai nos ensinar, a lição vai falar sobre isso, sobre a prestação de contas, em que um dia Deus nos cobrará conta de todo o nosso tempo que nós disponibilizamos aqui na terra e se realmente nós usamos eles de tal forma que pudesse glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Hoje, muitos apresentam desculpas, mas no dia do juízo não haverá desculpas, porque está tudo registrado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Já rapidamente vamos para o tópico de número 3. Como aproveitar bem o tempo? Use o tempo para Deus. A lição diz que o crente, especialmente os obreiros, eles precisam reservar um tempo para Deus. E aqui, irmãos, é uma questão que nós, obreiros, realmente temos que saber diferenciar. O nosso tempo com Deus não inclui o tempo que nós estamos trabalhando na obra de Deus. Inclusive, nós trabalhando na obra de Deus, estamos relacionados com as coisas de Deus, mas o obreiro, ele precisa de um tempo com Deus, daquele tempo particular de meditação, aquele tempo que ele tem que ter a sós com Deus, e ele precisa disso, de estar abastecendo a sua vida espiritual, de ter o seu particular com Deus, né? Os seus momentos devocionais diários, as suas orações diárias, o estudo da palavra de Deus, não pode faltar na vida de um obreiro, de um pastor ou de alguém que está desejando o episcopado ou que tem desejo de ter um chamado, na verdade, para fazer a obra de Deus. Precisa ter isso em mente, que ele vai ter que pagar um preço, ele vai ter que muitas vezes sacrificar um lazer, coisa dessa natureza, porque ele precisa de um relacionamento mais íntimo, mais profundo com o sagrado. Amém, meus irmãos? Também uma outra parte importante que está nessa introdução, que é a questão da oração. Davi era homem de oração, Daniel era homem de oração, José era homem que orava, o próprio Jesus era homem que vivia de oração, o apóstolo São Paulo era homem de oração, Ananias era homem de oração, Timóteo era homem de oração, então Tiago era homem de oração. Então nós vemos que todos esses homens, eles eram pessoas que oravam. A igreja primitiva, no princípio, era pessoas que oravam, que dedicavam tempo para Deus. Então aqui há uma breve introdução concernente à questão da vida de oração. A oração traz livramento, a oração traz refrigério, a oração é algo primordial na vida de um cristão. Não se esqueça disso. Na leitura da palavra de Deus, tem pessoas que só estudam para pregar. Não tem o tempo que ela tira para meditar na palavra de Deus é para pregar, mas não tira um tempo para meditar na palavra de Deus, conforme a Bíblia diz, medita neste livro dia e noite. Deus instruiu a Josué quando ele assume a liderança depois da morte de Moisés, e o Salmo 1 vai falar sobre isso também. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, se você é um pastor, ou você tem um chamado para um ministério, saiba de uma coisa: há um preço muito alto para você pagar, um preço de estudo, um preço de dedicação, mas não de obrigação, mas que haja o prazer em poder desfrutar da palavra de Deus, de ler literaturas e de buscar o profundo conhecimento das Escrituras, para que você possa
realmente cumprir um ministério eficaz. E Paulo, quando escreve ao jovem Timóteo, no capítulo de número 2, no versículo de número 15, ele diz: procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então é indispensável uma leitura, uma meditação na palavra de Deus. Precisa ter esse tempo. Todos os cristãos, especificamente aqueles que têm chamado, que são pastores, que são obreiros na obra do Senhor. Use o tempo para você mesmo. Paulo exortou a Timóteo, interessante na nossa lição, para ele cuidar de si mesmo em primeiro lugar, né? Cuidar de si mesmo, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. O apóstolo São Paulo vai escrever para ele. O apóstolo João também destinou o destinatário de sua terceira carta que tudo fosse bem em todas as coisas. Então tem que haver uma harmonia em tudo. O tempo tem que ser bem administrado, o seu tempo com Deus, o seu tempo com a sua família, o seu tempo na igreja, o seu tempo de lazer, sua vida social. Não dá mais para errar. Precisamos ter isso em mente e vivermos de tal forma que glorifique a Deus nesses aspectos. Também a questão da família. Nós erramos e às vezes falhamos muito, irmãos. Eu sempre digo para umas pessoas mais próximas de mim que nós já temos o exemplo dos nossos pais no passado que erraram e nós não podemos cometer os mesmos erros que eles cometeram. Então nós devemos ter tempo para nossa esposa, para os nossos filhos, tempo para viajar, né? E realmente eu preciso muito disso, tempo para viajar, né? Nós precisamos saber, irmãos, dividir essas categorias, né? Pastores geralmente estão em convenções, estão em simpósios, sempre viajando, e às vezes temos que tomar cuidado para não negligenciarmos com a nossa casa, com a nossa família, porque a Bíblia diz que aquele que não cuida de si mesmo, da sua família, é pior do que o incrédulo, pior do que o ímpio, entendeu? Porque ele negou a fé. Então não adianta você ganhar uma igreja toda para Jesus, se envolver com todos os problemas que tem na igreja que são inerentes à vida pastoral e esquecer que o primordial é a tua família em primeiro lugar, porque se você perder a tua família, você vai perder o teu ministério, vai perder a igreja e você não vai poder produzir para o reino de Deus. É muito triste porque tem muitos dos nossos companheiros, homens de Deus, que infelizmente passaram por essas situações e nós precisamos ser cautelosos concernente a este assunto. Era isso que eu queria comentar aqui rapidamente, para resumir, para não ficar muito comprido, sobre esta lição maravilhosa do dia 25 de agosto. Deus abençoe a todos vocês. Acesse o nosso canal aí no YouTube, seja um seguidor da nossa Escola Bíblica Dominical, que com certeza, não tenham dúvidas, que vai acrescentar benefícios espirituais para a sua vida. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula.